Boa noite, senhores vereadores. Declaro iniciada a reunião ordinária das comissões permanentes no dia 22 de abril de 2025, às 19 horas e 16 minutos. Realizado no plenário da Câmara Municipal, atualmente localizado no endereço Rua José Maria Santos, número 539, Centro. Nesta data se reúnem as comissões. Comissão de Justiça e Redação. Estão presentes os vereadores Rubens Minoru Hayashi, Alexandre Pérez Canguçu, Ricardo Trombini. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas. Estão presentes os vereadores Leandro da Silva Valentim, João Carlos de Oliveira e Paulo Henrique Soares. Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Estão presentes os vereadores Pedro Henrique Teixeira da Silva, Alexandre Pérez Canguçu e Ricardo Trombini. Comissão de Finanças e Orçamento. Estão presentes os vereadores Alexandre Pérez Canguçu, Pedro Henrique Teixeira da Silva e Alessandro Aparecido Pereira. Verificada a presença da maioria dos membros das comissões, consulte os seus componentes e se dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Dispensada a leitura, coloco a ata da reunião anterior em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam sentados, os que forem contrários se levantem. A ata da reunião anterior foi aprovada por unanimidade dos presentes, devendo ser assinada pelo presidente da respectiva comissão. Projeto de Lei Ordinária número 10/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, que autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Estrada Municipal MTO 457, que dá acesso à represa Laranja 12, para a Estrada Municipal Antônio Simões Ferreira, e dá outras providências. Encaminhada à Comissão de Justiça e Redação em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 50/2025 da Comissão de Justiça e Redação sobre o projeto de lei ordinária número 10 de 20 de março de 2025. Exposição. Projeto de lei ordinária número 10/2025 de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi autoriza o Poder Executivo a alterar a denominação da atual Estrada Municipal MTO 457, que dá acesso à represa Laranja 12 para a Estrada Municipal Antônio Simões Ferreira e dá outras providências. O projeto segue acompanhando a justificativa. Nos termos do regimento interno, a propositura foi protocolada no dia 24/3/2025 e apresenta como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 7/4/2025. Após, foi encaminhada essa Comissão de Justiça e Redação a fim de ser analisado contra seus aspectos constitucional, legal, regimental e jurídico, conforme previsto no artigo 44 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa quanto à iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária, número 10/2025, de autoria do vereador Rubens Minoru Hayashi, como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 50/2025. Projeto de Lei Ordinária número 11/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos, que institui no calendário oficial do município o dia da conscientização da apraxia de fala na infância, AFI. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica-se que é de natureza legislativa e quanto iniciativa comum. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinário, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por todo exposto, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 11/2025, autoria do vereador Gabriel Valões Santos, e como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, 22 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoru Hayashi, favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação, número 50/2025. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 7 de abril de 2025, peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Pedro Henrique Teixeira da Silva. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor,
nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 11/2025, de autoria do vereador Gabriel Valões Santos. É como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2025. Vice-presidente Pedro, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Alessandro Aparecido Pereira. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento número 34/2025. Projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do chefe do Executivo, que abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de 152 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Encaminhado à Comissão de Justiça e Redação em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alexandre Pérez Canguçu. Conclusão. Ao examinar a matéria, verifica se é de natureza legislativa enquanto iniciativa privativa do prefeito. Foi utilizado o expediente legislativo correto, projeto de lei ordinária, preenchendo ainda os requisitos estabelecidos no regimento interno. Por tudo exposto, apresento voto favorável à tramitação do projeto de lei ordinário 2024-2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto o plenário do Teodomiro Viana de Freitas, 22 de abril de 2025, Alexandre Pérez Canguçu, vice-presidente e relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloque em votação o relatório em questão. Rubens Minoro Hayashi. Favorável. Ricardo Trombini. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Justiça e Redação número 52/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Parecer número 19/2025 da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social sobre o projeto de lei ordinária número 24 de 1º de abril de 2025. Exposição. O projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal, abre um crédito adicional especial para fins que especifica no valor de R$ 152 mil e dispõe sobre a alteração de projeto na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA, Plano Plurianual, e LOA, Lei Orçamentária Anual. O projeto segue acompanhando justificativo nos termos do regimento interno. A propositura foi protocolada no dia 1 de abril de 2025 e apresentada como objeto de deliberação na sessão ordinária do dia 7 de abril de 2025. A proposição foi encaminhada à Comissão de Justiça e Redação, onde recebeu parecer favorável à sua tramitação. Em seguida, o projeto foi encaminhado a essa Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social a fim de ser analisada conforme previsto no artigo 47 do regimento interno. É o relatório necessário. Conclusão. Analisando detidamente, nada se encontrou que contraria a presente propositura, assim sendo, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do chefe do Executivo, como voto plenário Teodomiro Viana de Freitas, em 22 de abril de 2025, Ricardo Trombini, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relatório em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. O relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social número 19/2025. Encaminhado à Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Ricardo Trombini. Encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento em 7 de abril de 2025. Peço ao senhor relator que realize a leitura do seu relatório. Relator Alessandro Aparecido Pereira. Conclusão. Nada de acordo com as normas orçamentárias em vigor. Conclusão. De acordo com as normas orçamentárias em vigor, nada se encontrou que pudesse contrariar a presente propositura, no que diz respeito aos aspectos orçamentários e financeiros. Desta forma,
Quanto aos aspectos que nos compete examinar, voto favoravelmente à tramitação do projeto de lei ordinária número 24/2025, de autoria do chefe do Executivo. É como voto: plenário Teodomiro Vianas de Freitas, em 22 de abril de 2025. Alessandro Aparecido Pereira, relator. Os membros das comissões emitirão seu juízo sobre a manifestação do relator mediante voto. Coloco em votação o relator em questão. Alexandre Pérez Canguçu. Favorável. Pedro Henrique Teixeira da Silva. Favorável. Relatório foi aprovado por unanimidade dos presentes e se transforma no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, número 35/2025. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião às 19h26. Boa noite a todos.